Pessoal, vamos dar início, então. Vou pedir para todos se sentarem. Vamos dar início aqui ao último painel desse evento brilhantemente organizado pelo Gustavo, com o apoio imprescindível da Procuradoria-Geral do Estado. Bom, nosso último painel aqui do evento é intitulado Responsabilidade dos Administradores, Business Judgment Rule. Vamos começar aqui. A gente fez uma pequena inversão, porque os palestrantes combinaram aqui um recorte do tema. Então, a gente fez uma pequena inversão em relação ao que está constando do programa que vocês tinham visto. E a gente vai começar pelo Paulo Eduardo Pena, que está ali à minha direita. É professor de Direito Empresarial da PUC do Rio de Janeiro, mestre em Direito Comercial pela PUC São Paulo, advogado e sócio fundador da Novotny Advogados. Paulo, obrigado por ter aceito o convite do Gustavo e do Centro de Estudos da Procuradoria para participar desse evento. A palavra é sua. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Antes de mais nada, quero agradecer o convite do Centro de Estudos, né? Que é o Anderson, você é o presidente, né? Do Anderson, o convite do coordenador do Gustavo. E acho que a Marina já falou aqui, mas eu vou repetir, esse lugar aqui é fantástico. Meu escritório era aqui na Rio Branco, então não é mais, mas eu acompanhei muito essa obra aqui, não tinha vindo, o espaço ficou lindo. Parabéns à Procuradoria por ter um espaço assim e por, sobretudo, preservar esse espaço, que é um espaço histórico. E eu vou começar aqui, eu acho que a gente tem aqui um público variado, então a ideia é trazer aqui algumas notas introdutórias sobre a Business Judgment Rule. Depois a gente pode desenvolver mais a fundo alguns temas. A Business Judgment Rule, que é a nossa tradução que a gente tem usado, que é a regra da decisão negocial, que foi originalmente desenvolvida nos tribunais norte-americanos e britânicos. E ela, basicamente, é uma regra ou um princípio, ou a gente vai ver uma presunção que diz o seguinte, que não cabe aos tribunais, ou ao julgador, no caso, ao órgão regulador também, a CVM, entrar no mérito das decisões negociais. Em outras palavras, ela preserva, ela entende que os administradores, quando estão gerindo as companhias, podem cometer erros, faz parte. O administrador tem que assumir riscos, ele pode cometer erros e, portanto, não cabe ao tribunal, posteriormente, numa posição de engenheiro de obra feita, vendo, de posse de todas as informações posteriores, entrar no mérito daquela decisão para responsabilizar o administrador por uma decisão equivocada. Tá? Isso, como eu falei, é uma regra, não sei se é bem uma regra ou um princípio legal, ou como o Alfredo Lamia uma vez se referiu num parecer que eu acho interessante, é uma atitude de prudência que deve ter o tribunal, deve ter as cortes diante disso. Então, de certa forma, a gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso, mas o objetivo dessa regra é tentar equilibrar, de um lado, você encorajar os administradores a assumirem riscos, a tomarem atitudes audaciosas, buscando o lucro da companhia, e, por outro lado, você tem que ter um equilíbrio em proteger a companhia de malfeitos, de condutas ilícitas. Então, a regra, essa Business Judgment Rule, tenta ficar nesse meio do caminho. Vou aqui, então, falar de 3 pontos. Prometo que a minha fala será breve. Primeiro, queria falar um pouco, rapidamente, dos deveres dos administradores de sociedades anônimas. Depois, falar um pouco da origem e do conceito e a razão da existência dessa Business Judgment Rule. E depois, entender se ela entra e como é que ela entra no nosso direito. Que isso até tem uma certa posição divergente, eu tenho uma posição divergente da maioria da doutrina. Então, quando a gente fala de deveres dos administradores, acho que, primeiro, vou falar uma coisa bem óbvia aqui, mas que é importante para o entendimento da Business Judgment Rule. Quem
gere, quem administra uma sociedade são seus administradores, não são seus acionistas. Isso é uma obviedade muito grande, mas é importante. Quem é o dono da companhia, quem detém as ações, quem vai receber lucros pelo desenvolvimento da companhia, são os acionistas. Mas, no Brasil e nos demais países que adotam o sistema capitalista, adotou-se uma divisão entre aqueles que são os proprietários e aqueles que administram, que estão em incumbência de administrar, que são os administradores. Novamente, é um ponto óbvio, mas é importante para entender a Business Judgment Rule. Um segundo ponto é que essa obrigação que o administrador tem de bem administrar a companhia é uma obrigação de meio, não uma obrigação de resultado, não uma obrigação de fim. Tá? Ele não tem a obrigação de necessariamente fazer fortuna. Adoraria, quando eu, investidor, coloco meu dinheiro numa companhia, quero que aquele administrador administre bem, que traga muito dinheiro, mas se ele não trouxer muito dinheiro, se ele não maximizar o valor das ações, se ele não trouxer lucros, ele não será responsabilizado por isso. Então, de modo geral, a obrigação dos administradores é uma obrigação de meio. A gente até pode olhar na lei, tem até algumas obrigações que eu entendo que seriam obrigações de fim. Por exemplo, o administrador tem que, a cada ano, preparar as demonstrações financeiras. Então, ele tem que cumprir, chegar nesse objetivo. Mas a obrigação principal, que é bem administrar o dinheiro alheio, né, os recursos alheios, para maximizar aquele valor, é uma obrigação de meio. E aí, quando a gente fala desse principal dever de administrar, talvez o principal foco desse dever está no artigo 153 da Lei das Sociedades Anônimas, que trata do dever de diligência. Ou seja, a gente tem outros deveres também, dever de lealdade, dever de informar, mas o principal é o dever, principal para fins daqui da Business Judgment Rule, é o dever de diligência, que é o dever de bem administrar. E aqui também, deixa eu aqui ler o artigo 153, para a gente ter isso em mente, ele fala: o administrador da companhia deve empregar, no exercício das suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. Ou seja, a lei fixa um paradigma. Né? Como ela vai falar esse dever de diligência, qual é? Um paradigma objetivo, que é esse paradigma do homem ativo e probo. Então, novamente, pontuar algumas coisas aqui. Esse homem ativo e probo não é aquele... o bom pai de família, né, o bonus pater familias, que a gente aprende naquelas primeiras aulas do direito civil. Né, o bom pai de família, esse paradigma do bom pai de família, é o quê? É um paradigma de uma pessoa cautelosa, é paradigma de uma pessoa conservadora, de uma pessoa que está até mais preocupada em preservar o patrimônio do que aumentá-lo. Quando a gente está falando aqui de uma sociedade anônima, de uma companhia aberta, o paradigma desse homem ativo e probo deve ser o paradigma do homem de negócios. Não precisa ser o Elon Musk, não. Mas tem que ser alguém que está assumindo riscos. Tem que ser alguém que está tomando decisões num mundo todo complexo, sem saber como os demais agentes econômicos vão reagir. Estou aqui falando de teoria dos jogos. Ou seja, mas tem que ser alguém que está assumindo riscos. Então, esse é o paradigma. Outro ponto que eu quero consolidar aqui é quando a gente fala desse dever de diligência, é um conceito aberto. Ou seja, a lei ela não diz exaustivamente o que é esse dever de diligência. Isso a gente vai poder aferir diante do caso concreto. É um conceito aberto que vai se dar diante dos casos. Então, diante disso, a lei estabelece esse paradigma, estabelece que você tem que atuar diligentemente, e a doutrina ela vai desdobrar esse dever de diligência. E talvez o principal desses desdobramentos, ela desdobra em 5 deveres. O principal desses deveres, que, para fins de Business Judgment Rule, é o dever de se informar. Ou seja, uma pessoa diligente, ainda que audacioso, ainda que assumindo riscos, tem o dever de se informar, de obter informações para tomar uma boa decisão. Não se exige, novamente, que o administrador tenha
todas as informações necessárias para aquela tomada de decisão. Até porque é muito difícil reunir todas as informações. Está cada vez mais fácil, né? Hoje em dia tem o chat GPT que ajuda bem, mas é difícil, ele não vai ter todas as informações para tomar aquela decisão. E demais, colher informações demanda custo de transação e tempo. E eu estou diante de uma oportunidade comercial. Então, ele vai ter que saber dosar o que é a quantidade de informação necessária diante daquela oportunidade comercial. Além disso, também a doutrina também fala do dever de se qualificar, ou seja, ele deve aprender conhecimentos necessários para bem administrar aquilo, naquela companhia, o dever de vigilância, ou seja, de acompanhar os negócios da companhia, dever de investigar, ou seja, quando aparece algum problema, alguma red flag, ele tem que investigar, e o dever de intervir, ou seja, viu algo errado, ele tem o dever de intervir. Acho que a gente vai poder voltar um pouco a esses pontos mais adiante. Acho que o Paulo até vai falar um pouco disso. Mas então visto isso, que a gente viu que o administrador ele tem essa obrigação de meio, ele não tem essa obrigação de necessariamente trazer bons resultados. E ele pode errar. Aliás, quem investe dinheiro, quem se torna acionista de uma companhia, sabe que isso é um investimento arriscado. Empresas podem ir bem, podem ir mal. E o que, então, de onde veio essa Business Judgment Rule? Ela foi desenvolvida nas cortes britânicas, mas, sobretudo, nos Estados Unidos, a partir de casos que eram levados a essas cortes, onde os acionistas pretendiam responsabilizar o administrador por decisões que se mostraram equivocadas, ou muito equivocadas. Então, você fala, o administrador tomou essa decisão me fez perder muito dinheiro, quero responsabilizá-lo. E aí as cortes começaram, então, a desenvolver isso, que veio a se tornar a Business Judgment Rule, que são uma espécie de standard de revisão de como se deve se comportar diante desse problema. Olha, o administrador causou prejuízo. Ele deve ou não indenizar o acionista. Mas calma aí, esse administrador ele atuou diligentemente, ele atuou desinteressadamente, ele atuou de boa fé. Então, as cortes construíram a teoria de que não cabe, nesses casos, elas entrarem no mérito da decisão. Tá? Um dos primeiros casos se deu em 1829, e aí, a partir disso, se desenvolveu. Na década de 80, tivemos também algumas tentativas de codificação da Business Judgment Rule, por algumas associações norte-americanas, mas a construção principal se deu a partir de uma construção jurisprudencial. Então, o que é a Business Judgment Rule? Ela é uma presunção de que os administradores, no exercício das suas funções, sempre agem de boa fé, diligentemente e no interesse da companhia. Uma presunção relativa. Pode ser afastada. Agora, se eu estou pretendendo responsabilizar um administrador, eu vou ter que afastar essa presunção. Eu vou ter que mostrar, comprovar que ele não agiu em boa fé, diligentemente e no interesse da companhia. De certa forma, é uma espécie de freio, vamos assim dizer, ou doutrina de abstenção do tribunal, que ele não cabe ao tribunal entrar no mérito da decisão para questionar o mérito. Você protege o administrador da tomada de uma decisão, novamente, tomada em boa fé, diligente e no interesse da companhia. Um ponto aqui que é importante ressaltar. Essa decisão, novamente, nessa construção norte-americana, não protege as decisões irracionais. Protege as decisões irrazoáveis, porque razoabilidade eu posso discutir se é razoável ou não, mas ela não protege aquela decisão que não tem explicação. A famosa não tem nenhuma lógica de tomada de decisão, ela não protege decisões irracionais. E quais são os elementos dessa regra? Primeiro, eu tenho que estar diante de uma decisão negocial. Uma decisão, fecha ou não esse contrato. Entendeu? Uma decisão negocial. Em princípio, uma omissão ela não está protegida pela regra, a não ser que a omissão seja uma decisão negocial. O segundo elemento, eu tenho que ter um
desinteresse e uma independência. Ou seja, o administrador tem que tomar aquela decisão de forma desinteressada e de forma independente. E aí, o terceiro elemento é justamente, deriva daquela dever de diligência que a gente falou, ele deve estar bem informado. A decisão tem que ser tomada de forma... Ele tem que ter os elementos necessários para tomar a decisão. Mas aqui surge uma grande dúvida. Como que eu sei, ou quem avalia se ele está bem informado? Quem toma a decisão para saber se ele tem informação? Quanta informação é necessária para que ele esteja bem informado para afastar a Business Judgment Rule? E aí, assim, isso até a gente pode voltar a falar um pouco disso, mas eu entendo que, tirando casos extremos, e, obviamente, casos, vamos chamar assim, mais grotescos, eu acho que a decisão de quanta informação tem que ter para tomar a decisão é uma decisão negocial por si só. Ou seja, a decisão de quanta informação é necessário é uma decisão protegida pela Business Judgment Rule. Ou seja, obviamente, ele não... Tem casos extremos e que a gente pode questionar, mas, de modo geral, se ele tomou informações, ele tem que... Porque, lembrando, os administradores estão diante de oportunidades comerciais que têm que ser fechadas dali a pouco. Se ele não fecha aquela oportunidade comercial, outro vai fechar no lugar dele. A companhia vai perder. Então, ele está sempre nesse dilema de tempo, quantidade de informações e custo para obter informação. E, por fim, o último elemento é a boa-fé. Esse administrador tem que estar atuando de boa-fé. E, novamente, o que é a boa-fé? O que a gente vai... Isso também é outro... A gente pode ficar o seminário inteiro aqui falando só sobre isso, mas, de modo geral, acho que a gente tem que entender que atua de boa-fé o administrador que não está buscando prejudicar a companhia. Ou seja, que ele não está atuando de má-fé. Acho que é muito difícil aferir essa boa-fé. Mas, dito isso, presentes esses elementos, decisão negocial, a boa-fé, desinteresse, independência e a atuação diligente, o administrador está protegido, ou seja, ele não vai ser responsabilizado pessoalmente por ter cometido um erro grande. E erros grandes são cometidos. E aí a gente entra no qual o motivo para essa regra, quais são as razões para essa regra. E, obviamente, acho que depois que tudo que eu já falei ficou um pouco óbvio aqui, mas só para sistematizar um pouco, o objetivo disso é dar um porto seguro para os administradores terem tranquilidade de bem atuar. E por que isso? Primeiro, porque a imputação de erro, se eu falasse que os administradores respondem com o seu patrimônio, se eles tomarem decisões que se mostrem equivocadas, isso afastaria bons administradores da administração da companhia. Na verdade, você incentivaria, isso o João vai poder... O João, que gosta dos incentivos, pode falar um pouco melhor, mas isso incentivaria, provavelmente, os administradores aventureiros, os administradores inescrupulosos, administradores inconsequentes, que topariam administrar uma companhia. Aquelas pessoas sérias que sabem que podem cometer erros não entrariam nesse jogo. O segundo motivo para a existência dessa regra é que os administradores devem ser encorajados a tomar riscos. Eles devem ser, faz parte, tomar o risco do negócio. Bem, isso é meio... A gente até prova isso matematicamente, mas você tem que tomar riscos para ter o lucro. E, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar que os acionistas, que, de certa forma, são aqueles que estão com seu patrimônio ali em jogo, eles têm como se proteger desse risco. Ou, pelo menos, eles têm como minimizar bastante esse risco, pulverizando seus investimentos. Então, você precisa, de um lado, incentivar os administradores a assumir o risco, e os acionistas têm como se proteger desses riscos. O terceiro ponto fundamental, e é bacana falar isso diante aqui de membros do colegiado da CVM, que eles têm certeza que eles estão cientes disso, mas é que juízes, julgadores em geral, e aí eu vou incluir o colegiado da CVM, eles não são administradores, eles não estão ali cuidando da companhia naquele momento, não são eles que estão tomando a decisão naquele momento. Então,
acho que depois a gente até pode falar um pouco da atuação da CVM. A CVM tem tido uma situação sensacional, uma construção em cima dessas regras, com muito cuidado, de forma muito cautelosa, mas do judiciário a gente nem sempre pode falar isso. A gente tem decisões onde o juiz se arvora na posição de que, olha, a decisão se mostrou errada, o administrador tem que ser punido. Mas, veja bem, a decisão se mostrou errada naquele momento. Novamente, é muito fácil ser um engenheiro de obra feita. Você vê que foi errado anos depois, mas vai ali no calor do momento tomar a decisão. Um quarto razão para isso, e aí volta para um ponto que eu levantei no início, é que as companhias devem ser geridas pelos seus administradores. Se eu crio um incentivo para os tribunais reformarem as decisões ou punirem os administradores por equívocos, na verdade, eu estou criando um incentivo para que um acionista ou um grupo de acionistas, insatisfeito com uma decisão que foi errada, vão se socorrer lá no judiciário e o judiciário está interferindo naquilo. De certa forma, eu estou subvertendo um pouco a regra do jogo e dando para esse acionista, ainda que de forma indireta, uma influência naquela decisão, quando, na verdade, a companhia deve ser administrada pelos administradores. E aí é o quinto elemento. O acionista que está insatisfeito com o administrador, tudo bem, temos o problema aqui no Brasil de que boa parte das companhias tem um controlador definido e, obviamente, essa decisão vai passar pelo controlador definido. Mas o fato é que eu tenho como tirar o administrador de lá, é destituir o administrador. E esse é um outro ponto. O administrador, ele tem todo o incentivo do mercado, ele tem todo o crivo do mercado para tomar uma boa decisão. Se ele toma decisão ruim, a empresa vai mal, aquele administrador provavelmente não vai ser chamado para administrar outras companhias. Já o juiz não tem necessariamente o mesmo incentivo. O juiz está tomando uma decisão sem a pressão do mercado. Então, de certa forma, a decisão do administrador ela tem esse controle do próprio mercado. Dito isso, a Business Judgment Rule ela tem sido aplicada no Brasil, ou seja, vamos falar, como eu falei, foi uma construção norte-americana, mas ela entra no direito brasileiro e eu acho que a quase unanimidade dos doutrinadores e da própria atuação da CVM mostra que sim, o Brasil ele recepcionou, ele entende que a Business Judgment Rule se aplica. Agora, aqui eu tenho um ponto de divergência com a maioria da doutrina, porque a maioria da doutrina ela vai apontar o parágrafo 6º do artigo 159, o artigo 159 da Lei 6404, foi o que a gente acabou de discutir aqui no painel anterior, mas a boa parte da doutrina aponta para o parágrafo 6º do artigo 159 como o dispositivo da nossa lei onde se encontra a Business Judgment Rule, né? Porque o parágrafo 6º diz que o juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade do administrador se convencido de que este agiu de boa-fé e visando ao interesse da companhia. Mas eu não vejo assim. Primeiro, porque o parágrafo 6º do artigo 159, ele não fala em decisão negocial. Ele é um artigo mais genérico. Ele abarca outras situações de responsabilidade do acionista. Agora, além disso, ele não fala, o parágrafo 6º, de atuação diligente. Ele não exige que o administrador tenha tido uma atuação diligente. Quando a construção da Business Judgment Rule nos Estados Unidos exige essa atuação diligente, alguns poderão dizer que se trata de uma tropicalização da regra, a gente importou sem esse requisito, mas não me parece que seja isso. Até porque tem outro ponto. O parágrafo 6º do artigo 159, ele fala que o juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade. Ou seja, de certa forma, você tem uma prévia responsabilização, e aí o juiz vai e exclui essa responsabilização. Então, eu acho que não é no parágrafo 6º do artigo 159 onde a gente encontra a Business Judgment Rule no nosso ordenamento. De onde que eu acho que está a Business Judgment Rule? Ela decorre lá do artigo 153, que é o dever de diligência, e do artigo 158,
que diz que o administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade em virtude de ato regular de gestão. Responde, porém, civilmente pelos prejuízos que causar quando proceder dentro de suas atribuições ou poderes com culpa ou dolo ou com violação da lei ou do estatuto. Ou seja, a lei diz expressamente que o administrador não vai ser responsabilizado quando quando praticar ato regular de gestão. A lei, em nenhum momento, diz que o administrador tem que trazer lucro, ele tem uma obrigação de resultado de trazer lucro, não é isso. Como a gente falou, ele tem uma obrigação de meio. Nessa obrigação de meio, ele tem que ser diligente. Se ele for diligente, se ele, novamente, tomar uma decisão negocial informada, desinteressada, em boa fé, e aquela decisão se mostrar equivocada, trouxer prejuízos, ele não descumpriu seus deveres legais. Ele não praticou um ato irregular de gestão. Então, eu acho que daí que está a Business Judgment Rule. Ela decorre do nosso sistema da lei, onde ela não exige, obviamente, como não poderia exigir que ele acerte nas decisões, mas que ele tome essas decisões de forma diligente, de forma informada, de boa fé e visando o melhor interesse da companhia. Caso ele... E aí, para que serve, então, o parágrafo 6º do artigo 159? Eu acho que o parágrafo 6º do artigo 159, ele é uma proteção adicional. O parágrafo 6º do artigo 159, ele dá ao julgador um direito de falar o seguinte, não, esse administrador aqui, ele não agiu diligentemente. Ele não agiu diligentemente. Sei lá, violou o estatuto social ao tomar uma decisão. Mas eu comprovo que ele estava de boa fé e que ele estava buscando os melhores interesses da companhia. Nesses casos, eu posso, ainda que ele seja responsabilizado, ele não está protegido pela Business Judgment Rule, ele pode ser responsabilizado, mas eu afasto a responsabilidade dele. Tá, então, eu acho que isso... Bem, acho que são essas introdução breve aqui que eu queria fazer, só pontuar essas questões, a gente pode voltar aqui a vários desses outros pontos depois. Obrigado, Paulo. Muito interessante a construção. E o 159, parágrafo 6º, ainda tem um problema adicional, né? Porque ele diz se convencido, né? Dá a entender que é o ônus da prova do administrador demonstrar tudo isso. Então, faz todo sentido esse sistema que você apresentou. Obrigado. Eu tenho duas perguntinhas rápidas, só para a gente aproveitar o momento. Uma, você entende que o judiciário brasileiro está, entre aspas, piorando nessa autocontenção em relação a Judgment Rule? E a segunda pergunta, que eu acho que talvez tenha mais a ver com a segunda parte do nosso seminário, que é a Sociedade de Economia Mista, a adoção de protocolos, de procedimentos para tomada de decisão dentro das empresas. Você acha que isso pode ajudar a afastar uma intervenção inadequada do judiciário, no sentido de julgar o mérito dessa decisão? Acho que eu vou precisar. Sim, então, é que, na verdade, quando a gente vê esse tema, é inevitável a gente ler decisões da CVM e decisões do Judiciário. E aí, novamente, entrando numa polêmica aqui, Otto, mas e as poucas decisões de arbitragem... Só a Marina que não pode. Às vezes, pelo amor de Deus, deixa ela quieta, a gente precisa dela lá. Candidato não fala nada. Mas o fato é que, comparando assim, as decisões da CVM com o Judiciário, a gente vê... A CVM, ela tem travado uma discussão, não é, vamos dizer, a CVM não tem tido uma atuação unânime dos seus diretores nisso, e é bom que não tenha. A gente tem visto uma discussão muito madura sobre esses limites, de onde aplicar a Business Judgment Rule, em que aplico ela no dever de lealdade ou não. Tem uma discussão uma contenção, assim, uma discussão muito ponderada e muito madura. Eu acho que um desenvolvimento muito bom. No Judiciário, a gente não vê esse aprofundamento.
a gente vê com um pouco mais de liberdade de questionar. Porque, de fato, o administrador ele pode tomar decisões que tragam prejuízos. Pô, o mundo empresarial é cheio das anedotas de decisões equivocadas que se mostram. A gente gosta muito de contar as decisões bacanas, que dão lucro, mas tem trocentas que se mostram equivocadas. E, sim, eu acho que, na medida que você cria mecanismos de controle, na medida que você cria procedimentos, né, e a gente vê comitês independentes que auxiliam, isso tudo, eu acho que ajuda a demonstrar que houve diligência. E acho que ajuda talvez, servem como demonstração para aqueles que não estão tão, para usar a expressão inicial lá do Lamy, não estão tão prudentes, não tem essa atitude de prudência, ajuda a mostrar para eles que deve-se respeitar o mérito, porque tomou-se todos os procedimentos necessários para aquela decisão. Perfeito, obrigado. Eu passo, então, a palavra para o nosso segundo palestrante do painel, que é o Otto Lobo, diretor da CVM, bacharel em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Universidade de Miami, doutorando em Direito Empresarial pela USP, foi conselheiro titular do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, foi professor da Emerge, enfim, tem um longo currículo aqui do Otto, e eu, por um business judgment, vou saltar para a gente ter mais tempo para ouvi-lo do que para apresentá-lo. Otto, muito obrigado por ter aceito o convite. Olha, minhas maiores qualificações são, primeiro, ser colega do Schreiber, que está aqui, um dos maiores civilistas do Brasil, e a grande qualificação de ter trabalhado com o Paulo Penava e a doutora Vanilda, que estão aqui, que são da Casa da Procuradoria. Maria Lúcia também está lá atrás. Então, essas são as minhas maiores qualificações. Mas a gente já tem um público ultra qualificado aqui. Essa primeira fila está a Norma Parente, ex-presidente da CVM, ex-diretora da CVM, não foi presidente por algum tipo o destino não deveria ter te alçado à presidência, porque nos nossos corações você é a presidente da CVM, esteve lá várias vezes lá com a gente, teve com o netinho dela, que é advogado, foi uma beleza a gente ter visto isso. Está aqui o Maurício, está aqui o Borba hoje, na verdade, a primeira parte eu vou falar sobre o Business Judge, mas a segunda parte eu vou meter o pau no livro dele, no bom sentido, porque eu sou... E as vendas vão aumentar até, porque eu sou literalmente contra... E eu acho ótimo que no futuro mude a posição para a gente ficar indo e voltando, porque essa discussão só tem 200 anos. Então, se continuar, é muito melhor para todos nós. Está o professor José Gabriel aqui, eu sou doutorando, e parte do término do meu doutorado, eu depois sentar com o professor José Gabriel, é professor no Brasil, é professor na França, é professor em tudo quanto é canto, né? E aqui a gente tem o Paulo, que é um statesman que vai falar no final aqui, né? E o Pena já fez todas as exposições, muito técnica, a apresentação dele. Está a Marina, está meu colega Cioli aqui. Marina a gente já falou. Mas eu acho que no que diz respeito a Business Judgment Rule, eu acho que a principal questão aqui é a seguinte. Essa atividade de administração de companhia é muito difícil. A gente está aqui num olhar frio e tem todas essas brincadeiras, né, que o olhar no passado e você rever as decisões, mas é muito difícil ser administrador de empresa e intimamente ligado a risco, sempre foi. E a gente pode até falar um pouco mais da importância do Business Judgment Rule, porque é extremamente arriscado. Primeiro, essa decisão negocial ela visa ao lucro, e o sistema da lei das SA é baseado em risco, né? É um sistema em que parte desse equilíbrio é a distribuição de dividendos. Teve a decisão da Petrobras aí na semana passada sobre distribuição intercalares, a distribuição de dividendos é de uma importância fundamental na companhia, é a competitividade da companhia. Quando a gente fala de Business Judgment Rule e a decisão negocial, o grau de risco, o grau de incerteza, né? E aí, se a gente for olhar na teoria dos jogos, a questão do mercado competitivo, a influência dos competidores, o risco se torna muito maior. Não é fácil ser administrador de empresa. E aí, quando a gente estava comentando aqui, que você colocou muito bem,
que é a visão do bom administrador, que é aquele sujeito probo, cuidadoso. Essa é a visão do direito civil aqui, que o professor Schreiber pode falar. O administrador atual não é mais isso. É uma pessoa que toma risco. E a competição, se você for ver a questão da teoria dos jogos, o nível de influência dos próprios competidores, as decisões que são tomadas com uma velocidade incrível. Um competidor que toma uma decisão e o concorrente que não altera a sua rota, e às vezes as decisões são tomadas em horas, em minutos, muitas vezes ele vai ser engolido por esse competidor. Foi o que aconteceu na crise do subprime nos Estados Unidos, que alguns bancos começaram a operar, o professor Gabriel não vai deixar eu mentir aqui, mas alguns começaram a operar, alguns bancos tiveram, nesses investimentos, nesses subprimes, que eram verdadeiras armas de destruição em massa, né? Porque se falava porque os matemáticos que ficaram desempregados com a queda do comunismo foram trabalhar nos bancos e desenvolveram esses derivativos, essas coisas diabólicas que quase destruíram o mercado norte-americano. Mas o que vinha acontecendo? Alguns bancos começaram a operar. Se os outros bancos não fizessem, seriam adquiridos pelos bancos que estavam operando, porque eles conseguiram uma competitividade muito maior. Maurício não vai deixar eu mentir aqui, está aqui na primeira fila. Então, o que acontece? Essa questão da teoria dos jogos e mercado competitivo, a influência dos competidores, isso às vezes até frustra uma decisão econômica, mas com maior reflexão, com maior cuidado, né? E cria até essa questão do dilema do prisioneiro, né? O equilíbrio de Nash. São tantos fatores hoje em dia, tanta competitividade, e as informações, eu vou chegar depois no livro do Borba, que eu vou bater bastante, vai ser igual o pão, vai crescer, vai vender hoje e amanhã vai vender muito mais, né? Ele não mandou nenhum presente para a gente com dedicatória ainda não, ele quer que eu compre o livro, eu vou comprar e vou pegar a assinatura dele. Mas, então, essa questão dessa concorrência de mercado, o que era um dia essa visão do sujeito cuidadoso, essa visão é do pai do desembargador penal, veio da minha mãe, que nunca investiu numa ação. Minha mãe nunca comprou uma ação na vida dela, comprou um imóvel, aquela visão do português de não tomar risco, que é uma visão muito segura, mas não é isso que faz o mundo girar. Quem faz o mundo girar hoje em dia são personagens que a gente vê no exterior, o camarada que inventou uma indústria de foguete. Quando as pessoas olharam para esse camarada, o cara vai competir com a NASA, vai fazer foguete. E aí o pessoal da NASA foi lá visitar lá o homem do Tesla lá, falou, você está louco? Como é que você vai inventar foguete? E o cara inventou, e fez uma indústria. E todo mundo ria, mas ele foi adiante, tomou risco, levantou capital, investiu e foi. É a beleza da companhia aberta, da Companhia das Índias, que fez isso acontecer. Aí o camarada inventando, agora eu vou revolucionar a indústria de carros. Pô, a indústria automotiva lá dos Estados Unidos, o Rio também, de novo, é o maior carro, é o carro mais vendido no mundo agora, é o Tesla. Acabou de superar o Corolla. Corolla era o carro mais vendido, agora é Tesla. Quer dizer, esse cara não tomou risco? Quanto mais risco, maior é a possibilidade de lucro. Então, a questão do risco, né? Eu já falei aqui desse movimento, né? Da decisão bem calculada e o tempo, né? Muitas vezes uma decisão calculada, mas que demora muito tempo, ela é derrubada pela concorrência. É essa questão, que eu sei que o Ascioli adora esses temas, dos jogos, ele, além de ser advogado, ele é economista, ele gosta desses temas, é da escola da Áustria, né? Ele sempre fala isso. Então, essas decisões e essas dificuldades, o que está se tentando fazer aqui? Está se tentando proteger, como já foi muito bem colocado aqui, o administrador que toma esse risco. Não é qualquer tipo de risco, mas se você não proteger esse investidor, e aí vem todas as decisões da Corte de Delaware e das cortes americanas, se você não criar esse safe haven, essas presunções, e muitas vezes eu acho que presunção é coisa do demônio, né? O Borba discorda de mim, mas presunção, muitas vezes, é sinônimo de preguiça, de o julgador não se debruçar, não olhar os indícios e contra-indícios,
A presunção, ela pode facilitar, mas às vezes a presunção ela te leva para o caminho errado. Tá? Mas aqui há uma presunção desse administrador, porque senão você vai marginalizar o mercado. O bom administrador ele não vai querer ser administrador. Você vai começar a ter administradores que vão fazer estruturação de offshore para botar dinheiro no exterior, que era uma época aí que você não arrumava mais alguém para ser representante da companhia estrangeira perante a Receita Federal. E aí se criou um mercado de auditores, né, especializados nisso, que tomavam cuidado, que eram gente séria, mas que ninguém mais queria ser. Então, a questão toda é que ninguém conhece o futuro, né? A questão do risco. Então, quando você fala de responsabilidade dos administradores, essa responsabilidade ela tem que estar adequada à realidade dos fatos. Tá? E não sou eu, muitas vezes, como é que vai ser um diretor da CVM ou um julgador, como é que ele vai se debruçar e vai analisar o que foi uma decisão que foi tomada, tem sempre essa brincadeira, né, do Business Judgment Rule, né, o que seria que a visão do passado é sempre 20/20, né? A visão retrospectiva é sempre 20/20. O americano fala hindsight é 20/20. É o quarterback de segunda-feira, que está lá no rádio falando, não, mas se tivesse feito isso, teria feito ponto, se tivesse feito aquilo. Bom, mas o quarterback de segunda-feira é fácil, eu quero ver na hora, naquelas situações. Então, o que o Business Judgment Rule protege é exatamente isso. O 153 já foi abordado aqui, né? É a pedra de toque da CVM, eu tenho os casos aqui que eu levantei, o pessoal lá botei para pesquisar os últimos casos, os últimos 2 anos, que eu vou falar rapidamente aqui, é a tomada de decisão, que nunca é simples, né? Mas é absolutamente de acordo com a nossa legislação. Absolutamente de acordo. Se fala aqui dos tribunais, eu tenho muito cuidado em criticar os tribunais, porque eu sei, como o Paulo sabe bem, do pai dele, né? Às vezes você tem um juiz, um desembargador, que fica num plantão ali judicial, que abre loja, fecha a loja, prende, manda soltar, o outro que bateu na mulher, e daqui a pouco bate uma arbitragem lá de não sei quantos milhões de reais, que em 24 horas ele tem que tomar uma decisão que muitas vezes o árbitro tem meses para estudar, para se debruçar. É injusto isso. É injusto isso. E juiz de raiz, como foi o desembargador Penalva Santos, que eu tive o prazer de conhecer, e o Paulo, inclusive aqui, se for na Escola da Magistratura, o auditório é o Penalva Santos lá. É injusto essa cobrança do judiciário. Eu não estou falando de certas decisões do STJ, que tem algum sentido e que você pode ter uma audiência pública, mas esse de você levar uma medida urgente, que em 24 horas o camarada tem que decidir. E vamos ser sinceros, em arbitragem, às vezes você tem 2 anos para julgar uma causa arbitral. É muito diferente a situação. Então, essa questão do Business Judgment Rule, eu acho que, primeiro, de você poder olhar uma decisão e falar que ela está errada, tendo o benefício do tempo, tendo o benefício da pesquisa, o benefício do cuidado, eu acho que, assim, que é uma doutrina que faz todo sentido, que funciona aqui no Brasil, né? Eu acho que a gente tenta aplicar de forma moderada. Tá? Eu já comentei aqui que é um sistema, se deixar, tomamos uma decisão na semana passada, é um sistema baseado até na melhor doutrina do Karl Lawrence, né, da redução teleológica. E foi dito até nas discussões que a gente teve semana passada que quem tem lei, quem tem espírito é gente e porco. Que lei não tem espírito. Lei não tem espírito, mas lei tem uma interpretação teleológica e sistêmica. E se a gente abandona a interpretação sistêmica, que está aqui do lado, o Paulo trabalha com o Rosman, que é o guardião da 6404/76, que é a referência extraordinária do direito societário, que está aqui do lado. Se você se afasta do sistema, a lei para de fazer sentido. Então, o Business Judgment Rule está lá, está no 153, sempre esteve lá. Nunca deixou de estar lá. A pedra de toque está na lei. Então, é algo que sempre esteve no sistema, desde 1976. Tá? A gente sabe que tem um regime de responsabilidade. Só vou observar aqui meu tempo
para eu não ultrapassar. E eu vou falar aqui rapidamente de umas decisões que eu levantei, muito recentes, e depois eu vou falar de uma decisão recentíssima da semana passada, que trata do 159, que é a questão de aprovação das próprias contas. Em linha com o que a CVM e o colegiado decidiu nos primeiros casos da Saraiva do ano passado, atualmente, o colegiado atual entende pelo conflito material, né? Então, em linha com o que nós já decidimos no ano passado e confirmamos na semana passada, decidimos também, num caso que foi julgado na terça-feira da semana passada, que em caso de aprovação de contas, e ali era uma estrutura em que existia uma companhia entreposta, né? Então era decisão tomada de administrador profissional e o controle do 246, né? Que não se discute se há ou não controle, porque é administrador e a companhia. Ali o que nós decidimos no 159 é que as únicas limitações para administrador, para controlador votar, estão no 115, parágrafo 1º. Aprovação de contas, no 1 e o 2 do 115. Tirando isso, o que nós decidimos lá é que não teria que se fazer nem muita discussão do 159, porque as únicas vedações estão previstas lá, que são vedações legais. Então, essa decisão foi da semana passada, já foi publicada, em que lá se permitiu que o controlador, através do administrador da companhia, foi lá e votou pela ação de responsabilidade de aprovação de contas. O Ascioli estava lá também. Então, são alguns pontos que eu queria falar. No que diz respeito ao livro do Borba, que está aqui, que está com o livro aqui, que a gente já discutiu isso antes, o Borba tem uma interpretação muito técnica, muito correta, ao meu ver, que eu acho que talvez seja até melhor do que a nossa atual lá do colegiado, de que o conflito é formal. Tá? E eu divirjo só um pouco do que ele já falou aqui, e eu vou tentar fazer um apanhado do que a gente já falou sobre arbitragem, do que a Marina e o Ascioli falaram, o próprio professor José Gabriel. Em certas situações, a gente julgou um caso em 2015 no Conselho de Recursos da Eletrobras, que o conflito era tão cristalino, era tão claro, que nesse caso era formal. Era um caso da Eletrobras em que o governo estava aprovando que não existia o interesse público primário, esse interesse público era secundário, e ali o conflito se cristalizou. Então, em certas situações, eu até compreendo... Essa aqui, não sei se é minha, né? Em certas situações, eu acho que fica tão claro que pode-se optar pelo conflito formal. Mas, na maioria das situações, se a gente for observar, se você for fazer análise do conflito e chegar à conclusão que é o conflito formal, você já analisou o conflito, você já analisou a situação do conflito. Então, parte da decisão que a gente tomou no ano passado, e eu tive o cuidado de dialogar bastante com as áreas técnicas, eu fui falar com o Alexandre sobre a questão da ação civil pública, a questão do fundo, para onde vai o dinheiro, onde a CVM entra como amicus curiae, e ficou muito claro que ia para um fundo lá. Então, esse fundo estava competindo com o minoritário, estava tirando dinheiro do minoritário. Então, eu concordo com tudo que a Marina falou. No sistema da 6404/76, pela interpretação do judiciário, você não pode acionar diretamente a companhia no fraud on market. E quando eu fiz a provocação para o Ascioli, que é meu companheiro, corajoso de conselho, ponta firme, adoro esse cara, porque é corajoso, é zeloso e corajoso. Lá na arbitragem, teoricamente, você pode prever o que você quiser. Pode ser o mundo perfeito. O professor Zé Gabriel não vai deixar eu mentir aqui. Porque você pode ter uma companhia, se aprovar no estatuto que se você vai ter uma arbitragem, você pode prever o modelo que você quiser. Você pode prever até como é que vai ser feito, que é um mistério que ninguém conhece aqui no Brasil, como é que depois você vai fazer para liquidar esse negócio. Mas nós fizemos na Emerge vários debates, trouxemos dois especialistas norte-americanos que sabem fazer essa liquidação, que é um negócio complicadíssimo, se chama de empresa de auditoria, ele vai... Então, teoricamente, você pode botar o melhor de todos os mundos numa regra, no estatuto de uma companhia. Concorda, Maurício?
Você pode prever o que você quiser lá. E por que não foi feito até hoje? Porque não quiseram fazer. Você pode prever, inclusive, para que os julgadores da Corte de Delaware não fiquem tão surpresos que eles voltem para os Estados Unidos alarmados. Você pode prever, inclusive, uma arbitragem aberta. Eu acho que a arbitragem deixa de ser arbitragem se não tiver sigilo, mas você pode prever, amanhã a gente pode constituir uma companhia e pode colocar lá, olha, a partir de agora, se houver qualquer tipo de conflito, no caso de indenização, pode-se arbitrar contra a companhia, pode-se arbitrar contra o controlador, pode-se prever prêmio para o advogado, pode-se prever prêmio por limitação de honorários, você pode prever o que você quiser, mas nunca foi feito. Mas total liberdade. Até eu brinco, às vezes, que lá na CVM a gente tem que proteger o mercado inteiro. Tem certas pessoas que a gente não consegue proteger. Você tem o adicto, que hoje em dia joga em site de aposta, que investe em cripto sem nem saber no que ele está investindo. Esse adicto, provavelmente, ele, infelizmente, já tem a tendência até de ter um vício de droga, de bebida. Esse camarada, você não tem como proteger. Mas o investidor que procura um financial advisor, ou que procura um fundo, hoje em dia, não vou falar o nome, mas você tem um grande mercado aí eletrônico, que é coshare, que funciona bem e tudo mais, que está atrelado a um fundo de investimento sério, que os camaradas que estão vendendo no mercado, esse mercado eletrônico aí, estão investindo R$10 mil, R$3 mil, com administrador profissional, sério. Agora, o camarada que vai investir, que não procura ajuda, que não procura aconselhamento, como é que você protege? Mas, hoje em dia, teoricamente, quem investe no novo mercado e investe em empresas do novo mercado, blue chip, que prevêem já a arbitragem, ele pode discutir lá com bons advogados. Ele pode, caso ele se sinta prejudicado, muito diferente de 20 anos atrás, porque agora você tem o ativismo de minoritário instantâneo. A gente dá uma decisão lá, à tarde a gente já está apanhando, à noite já está apanhando, já todo mundo xingando já a gente na internet. E julgador que não quer apanhar não vai ser julgador, porque senão vai apanhar. Mas existe o ativismo. Nessas discussões que a gente teve aí depois da Lava Jato, vários casos que vieram, as pessoas, eu estava, quando em 2015, no Conselho de Recursos, 2018, tinha um procurador que estava mandando a procuração pela internet. Sem tudo no risco, com um dos melhores advogados do Brasil, se é certo, se é errado, eu não sei, mas estava lá, e estava propondo ação contra a companhia em fraud on market, teve decisões que foram tomadas baseadas no direito europeu, ou seja, esse minoritário, a proteção dele não se compara com 20 anos atrás. Então, quando eu tomei aquela decisão, junto com o doutor Ascioli, que está aqui, junto com o restante do Ascioli e do colegiado, eu respeito muito a decisão da Flávia e do diretor Bob, acho que a dele deve estar certa, a gente está errado, mas o minoritário não tem como comparar o ativismo, a possibilidade dele arbitrar. Ah, mas é difícil ganhar uma arbitragem. Não é fácil você ganhar um class action nos Estados Unidos. É rápido lá. E a arbitragem aqui parece que dura 2 anos e tudo mais, e você pode liquidar, e tem a novidade que todo advogado de contencioso adora, como o professor Paulo Penalva Santos. Agora, o STJ, ao meu ver, para matérias privadas, já sacramentou que os honorários são de 10% a 20%. Então, se você ganha uma arbitragem e a decisão não é cumprida, isso vai para o judiciário, é a melhor coisa que pode acontecer com quem faz contencioso. Porque se a causa na esfera arbitral tinha limite, no judiciário vai de 10% a 20%. Então, quem entra com uma ação para anulatória, por exemplo, corre o risco de tomar 10% de honorário e mais 10% de descumprimento de sucumbência numa ordem de uma execução. Então, mudou muita coisa mudou. E esse jogo aqui, de ação de responsabilidade, é jogo de gente grande. Não é jogo de advogado mais ou menos, que está ali fazendo, que pegou mais causa, não. Existe muito próximo do que tem um class action nos Estados Unidos, que é uma indústria formidável lá, que parece que quando os advogados das indústrias de tabaco lá sentaram
com os advogados de class action, naquelas famosas que eles tiveram, até que são lá, essas causas são quase como financiamento de projeto, né? Que quando eles sentaram e olharam para a cara dos advogados que estavam processando, o que eles viram nos rostos? A ganância desses advogados. Mas foi essa ganância que fez ganhar as ações, as indenizações magníficas. Então, muita coisa mudou, que eu entendi que seria necessário fazer essa mudança do conflito formal versus material. E eu entendi também que era a interpretação original do Dr. Bulhões e do professor Lamir, na 6404/76. Mas eu estou falando tudo isso, eu estou desejando que daqui a pouco mude de novo, que a discussão tem 200 anos. Se continuar por mais 100 anos, acho que vai ser uma maravilha, porque tem até uma brincadeira, eu fui trabalhar uma vez no escritório americano, e ele dizia o seguinte: ô Otto, toda a cidade dos Estados Unidos, enquanto tinha uma rodovia, tinha uma lojinha, ela não crescia. Aí chegou o primeiro advogado, ela também não cresceu. Quando chegou o segundo advogado, eles começaram a brigar, aí a cidade cresceu, prosperou. Então, eu acho que essas discussões são extraordinárias. Eu acho que o diretor Borba fez muito bem em ter escrito esse livro. Vou ler com o maior cuidado. Eu acho que as colocações, já dei uma olhada lá, estão muito bem feitas. Ele está lançando o livro hoje. Amanhã vai ser lá na Travessa, né? Na Travessa, todo mundo lá amanhã. E eu acho que é fundamental essa discussão. Mas, assim, são só minhas opiniões. Eu vou passar agora para o... Eu vou rapidamente... Eu não vou ler as decisões, eu depois vou disponibilizar, que eu já levantei aqui. Vou passar agora aqui para o Dr. Paulo, que é statesman, né? Desde que eu comecei a advogar, eu já conheço os trabalhos dele, já conheço o sucesso dele, e ele vai agora poder fazer um arremate ali com maior propriedade, com toda a avaliação que ele é propício. O lançamento é no argumento, não na travessa. É no argumento, né? Tem que corrigir, senão vai todo mundo para o lugar errado. Agradeço ao Otto por essa palestra tão empolgante, tão repleta de publicidade do livro do Gustavo. E já vamos ter que organizar um outro evento, Gustavo, um debate aqui sobre o seu livro, para tratar desse tema tão instigante. Eu passo, então, sem mais demora, a palavra para o Dr. Paulo Vieira. Paulo Vieira é advogado e um dos fundadores do escritório Vieira Rezende, bacharel em Direito pela PUC-Rio, mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, foi professor de Direito Bancário e Direito Comercial na Faculdade da PUC do Rio de Janeiro até 2005, é o atual diretor executivo do MAN, Museu de Arte Moderna, aqui no Rio de Janeiro, tem uma longa vida envolvido com a arte, foi diretor presidente do Conselho da Escola de Artes Visuais do Parque Lage e é atual presidente do Conselho Internacional do Tate, né, que eu acho que é a primeira vez que alguém que não é europeu ocupa esse cargo. Então, Paulo, muito obrigado por ter aceito o convite, a palavra é sua. Muito obrigado. Eu queria agradecer a você, Anderson, queria agradecer ao Gustavo Borba pelo convite. Queria agradecer também por poder dividir aqui essa discussão com o diretor Otto, que faz com que a discussão seja sempre animada. Eu acho que isso é muito bom. Eu vou tomar um risco, vou mudar um pouco o que eu ia falar, vou tomar um risco aqui. Então, é muito bom porque você nos anima. Professor Paulo, também é um prazer estar aqui. E eu queria dar os parabéns. Obrigado, Anderson, por você falar um pouquinho aqui também dessa minha incursão pro bono, a forma como eu me desculpo pelo fato de ser advogado, é trabalhar um pouco pela cultura. E eu só posso dar os parabéns quando eu vejo uma casa como essa, porque isso é lindo, isso como carioca, como fluminense, eu fico muito feliz. Então, agradeço também a todos vocês, né, aqui na PGE, por terem participado e incentivado. E eu quero dizer que isso, inclusive, me ajuda, porque lá no escritório, alguns sócios quiseram se mudar para o Leblon e para Ipanema ou para outros lugares durante a pandemia. E eu e alguns sócios que estão aqui, inclusive, do meu escritório, tomamos a decisão negocial
de permanecer no centro. Então, eu queria incentivar todos vocês a continuar vindo ao centro, a lugares magníficos como esse, porque amanhã, pelo viés retrospectivo, quando eu vier a ser julgado, eu vou invocar a Business Judgment Rule, porque a minha decisão, obviamente, agora vocês imaginem a dificuldade de você se informar, porque nós tomamos essa decisão durante a pandemia. E aí eu volto no que falou o diretor Otto, da dificuldade de você tomar as decisões. Imagina as decisões que foram tomadas no Brasil durante a pandemia, né? E você entrar numa discussão se elas foram informadas, se elas foram... né? Então, eu acho que essa discussão da Business Judgment Rule, ela é extremamente importante, porque quando nós falamos sobre responsabilização de administradores, eu acho que nós temos que colocar aqui um contexto também histórico. Ou seja, nos últimos 20 anos, eu acho que nós vimos um movimento pendular, né? Acho que nós saímos de um ambiente bem menos punitivo para um ambiente que eu diria, num certo momento, que foi punitivo demais. Acho que realmente nós, em algum momento, há algumas décadas atrás, nós tínhamos regras menos punitivas, nós tínhamos menor fiscalização, nós tínhamos uma governança mais fraca, nós tínhamos competências, muitas vezes, em estatutos que eram genéricas e que não permitia que o julgador definisse quem fazia o quê e, portanto, permitia a cegueira deliberada, né? E eu acho que, num certo momento, esse pêndulo foi demais para o outro lado. E isso foi muito causado, o diretor Otto aqui também lembrou, os casos da Lava Jato, e com esses casos, eu acho que nós começamos a ver algumas situações estridentes demais, ou que fazem com que a aceitação de um cargo de administração se torne arriscada demais. E eu acho que das principais dessas questões foram as acusações genéricas, foram decisões... mesmo na esfera societária, que fizeram com que a responsabilidade dos administradores, muitas vezes, fosse equiparada à responsabilidade objetiva, né? Então, eu acho que, num certo momento, nós, muitos de nós aqui, também procuramos contribuir, de alguma forma, para trazer esse pêndulo de volta para o lugar certo, né? Inclusive, nós aqui, o meu sócio Lucas Hermeto, que está aqui, junto comigo, nós escrevemos um artigo para o livro que comemora os 70 anos do professor Nelson Eiserick, onde nós propomos um mapa para a responsabilização dos administradores. E ali nós falamos um pouco que, para você identificar a responsabilidade, é muito importante que você estabeleça a competência, né? Competência qual é a efetiva competência do administrador, a tecnicidade, né, da questão que está sendo encarada, se ele efetivamente tomou aquela decisão porque ele conhecia a decisão, ou se ele corretamente ouviu outros que tinham a possibilidade ou a melhor técnica para ajudá-lo, né, a chamada Reliance Theory, e também a questão dos red flags, que eu acho que também houve uma modificação, onde antes o que se determinava responsabilização ou não responsabilização se o administrador teria recebido o red flag ou se ele teria agido ou não. E eu acho que agora, e num certo momento, nós propusemos aqui, nesse artigo, que, na verdade, não bastava ele não ter recebido o red flag. A companhia também teria que ter um sistema de detecção de risco que funcionasse para que, então, ele não fosse responsabilizado. E, nesse texto, nós propusemos, na época, que esta decisão por qual seria o sistema de detecção de risco, ele não era protegido pela Business Judgment Rule, até porque o nosso entendimento é que essa decisão não era uma decisão negocial, era uma decisão normativa, ou seja,
passou a ser uma obrigação dos administradores, dos conselheiros, de todos os administradores, fazer com que esses sistemas de detecção de risco, não só eles fossem implementados, eles fossem implantados, mas também que eles funcionassem. Não adiantava ser um sistema também que não funcionasse. Então, nós propusemos isso. Mas, de lá para cá, eu acho que é muito importante, talvez essa seja a minha contribuição aqui para tornar o nosso debate um pouco mais animado, de que, de um tempo para cá também, passou a dar muita importância a esses sistemas de identificação de risco e, principalmente, que tipo de risco cada companhia deveria fazer com que esses sistemas, tendo em vista as suas atividades, onde eles deveriam estar focando. E também o fine-tuning que deveria ser feito em relação a esses riscos nesses sistemas. E eu acho que isso, por um lado, também é muito interessante, eu acho que é correta a discussão, mas acabou também, de uma certa forma, exacerbando o dever chamado dever de fiscalização do Conselho e também dos diretores. Então, eu acho que agora cabe uma nova reflexão, eu mesmo tenho feito essa reflexão, se a implementação e a forma como se responde aos sistemas de detecção de risco e a forma como a política de risco é efetivamente implementada no dia a dia da companhia, dependendo do que está se falando, se algumas decisões seriam protegidas pela Business Judgment Rule. Isso é uma coisa que hoje em dia, já fico aqui contente que o diretor já está aqui. Mas porque eu acho que isso é muito importante, principalmente num mundo que hoje é cada vez mais informado pelas questões chamadas as questões ESG, né? Então, que também, de alguma forma, parecem ampliar a necessidade dos diretores de estarem antenados em relação a isso, porque em algumas companhias você já tem, inclusive, a inclusão dessas políticas no seu objeto social. Isso faz, obviamente, com que as decisões dos administradores da sociedade obrigatoriamente sejam julgadas de acordo com o fato se eles seguiram ou não seguiram aquelas políticas de ESG. Mas mesmo naqueles casos onde isso não está no objeto social da companhia, hoje em dia você pode fazer com que uma companhia não tenha acesso, por exemplo, a financiamento se você não vier a cumprir algumas regras de ESG. Então, voltando ao dever de fiscalização e a forma como e também os sistemas de risco vêm sendo encarados e a importância que vem sendo dada a eles pelos órgãos fiscalizadores, pelos tribunais arbitrais, eu queria, inclusive, fazer uma menção a uma recente decisão que eu tive a oportunidade de ler, foi, inclusive, enviada pelo Otávio Asbeck, numa reflexão da Marina, sobre a questão da decisão da Corte de Delaware, de janeiro e depois de março desse ano, que mereceu um artigo do Pablo Renteria, que é muito interessante, onde ele fala sobre a responsabilidade dos administradores em tempos de ESG. E só para vocês terem uma ideia, aqueles que não conhecem essa decisão do Estado de Delaware, o que aconteceu é que um grupo de acionistas do McDonald's, com o objetivo de pleitear a responsabilização de um ex-diretor global de recursos humanos e de membros do Conselho de Administração, por terem supostamente permitido que se criasse dentro da empresa uma cultura conivente com assédios sexuais, entre outras condutas inapropriadas. E, de acordo com os acionistas, a companhia teria sofrido danos relevantes em razão do abalo à sua imagem e de inúmeros processos indenizatórios movidos por funcionários, além de ter perdido a confiança de seus empregados. Aí você vê a abrangência disso, né? E também aqui tem uma periculosidade também, né? Na medida que você vai discutindo, leva a questão
sem minimizar a importância, obviamente, né, dessas questões de conduta, dessas questões sociais, das questões de direitos humanos, das questões de inclusão, todas elas pautas importantíssimas, mas na hora também que você coloca isso dentro de um sistema de política de risco da companhia e você eleva a discussão a uma questão de cultura da companhia e que pode vir a penalizar conselheiros e diretores, isso passa, eu acho que isso merece uma reflexão do nosso lado, se aquelas companhias que implementaram políticas, né, políticas importantes de governança, de detecção, prevenção de risco, e que tem um bom track record, inclusive, né, de sistemas de compliance, de sistemas de governança, que, de alguma forma, também sejam protegidos e que se verifique, né, se o caso realmente era um caso endêmico. Aqui eu quero fazer também uma observação, que nesse caso do McDonald's se descobriu que, inclusive, o que aconteceu, inclusive, é muito interessante, porque o CEO da companhia, que teve uma conduta imprópria, ele foi demitido e a decisão do conselho foi por demiti-lo não por justa causa. E aí se pagou a ele uma indenização de quase 50 milhões de dólares. E o entendimento dos acionistas é que a demissão deveria ter sido, na verdade, por justa causa. E aí se descobriu depois que o diretor global de recursos humanos também foi acusado, em alguns casos, de assédio sexual. Então, realmente, aqui né, você havia, e eles falam claramente sobre isso, né? Você teve, o Conselho teve vários red flags. Então, aqui eu acho que tem várias questões interessantes. É óbvio que a decisão do Conselho de demitir ou não demitir, eu acho que essa daí, por exemplo, estaria protegida pela Business. Eu acho que o diretor Otto quer falar alguma coisa, vou passar para ele. Só rapidamente, essa colocação ela é perfeita. E olha que coisa curiosa. Eu tenho 2 casos aqui que eu vou citar rapidamente de questão de supervisão, para não tomar tempo. A CVM, a cada 2 anos, ela reavalia os principais critérios de risco baseado no nosso sistema atual de supervisão baseada em risco. Um dos riscos que a CVM corre, que a gente está sempre reanalisando, é exatamente esse. De você ter algum caso de sexual harassment, está na nossa lista, está lá, nunca, os casos não, até hoje, a gente tem uma comissão a própria diretora Flávia compõe a comissão, mas é um risco que a gente está sempre reavaliando e está nos 20 riscos, deve estar nos primeiros 7 ou 8 riscos, que é algo muito sério numa organização, né? Então, na nossa supervisão baseada em risco, isso está lá. E o que me parece que, nesse caso aí, o diretor prevaricou, né? Porque ele descobriu, e a gente está em pleno século XXI, 2023, a gente imagina que essas coisas não existem. Coisas que a gente ouviu falar da Igreja Católica do século passado, mas que ocorrem. E eu tenho 2 casos aqui, porque foi mencionada muito boa colocação de supervisão. Um dos casos, que é caso de Banco Estadual do Sul, e aí tem a ver um pouco com a Procuradoria e a atuação, que é um banco de um estado do Sul, que tem um voto da diretora Flávia Perligeiro aqui, de 2021. São 2 casos bem recentes. Apurar a responsabilidade dos diretores do Barisul por alegada falta de diligência. Mas o outro, deixa eu ver aqui, a supervisão, é o mesmo, esse aqui do Fernando Gaudi, responsabilidade de membros do Conselho de Administração e de membro de diretoria, não vou falar aqui o caso, a questão da delegação de competências, o significado do Conselho, e esse específico que eu mencionei aqui, que eu separei de supervisão, esse aqui é de responsabilidade de Conselho, só tem que achar aqui onde é que está. Bom, mas só mencionando que é uma preocupação, tá? A questão dos red flags, se são vistos, o que o membro do Conselho ele deixou de fazer, que isso tem que ser apurado e tem que ser punido. Esses casos são muito sérios.
e essa pauta ESG, que é fundamental a gente levar em consideração esses pontos. Mas era só isso que eu queria comentar rapidamente. Não, muito obrigado. E eu acho que o meu ponto era esse. Eu acho que o questionamento é o Business Judgment Rule, ele é muito importante porque dentro dessa visão, principalmente dos últimos 20 anos, ele é muito importante para trazer o pêndulo para o lugar certo, né? É uma visão correta de você não julgar ou proteger o administrador quando ele agir de forma informada, desinteressada, de boa fé. Então, eu acho que quando eu defendi num primeiro momento e continuo defendendo com relação à existência do sistema de detecção de riscos e também da escolha dos riscos em função da atividade da companhia, porque eu acho que isso é normativo, isso não é uma decisão negocial. Mas, a partir daí, tudo que acontece a partir daí, e as decisões, e a amplificação, e a ampliação, e a revisão dessas políticas, né, e como que você, dentro da sua competência, você teria a obrigação, de alguma forma, agir em relação ao que foi detectado dentro dessa política de risco, o sistema de detecção de risco, eu acho que, em alguns casos, nós devemos refletir se não deveria ser, se essas decisões não deveriam estar protegidas pela Business Judgment Rule, mas era isso. Muito obrigado. Agradeço ao Paulo Vieira. Tem uma pergunta rápida, Paulo. No caso do McDonald's, quer dizer, uma das grandes discussões ali é justamente a imposição da responsabilidade a officers, né? Tem uma discussão se isso poderia acontecer ou não, com a diferença de directors para officers em termos de responsabilização em Delaware. Você acha que no Brasil essa diferença entre... Porque a gente fala sempre a responsabilidade civil dos administradores, quer dizer, como é que você vê essa... Não, mas eu acho que não, eu acho que aqui já está bem resolvido, eu acho que isso é uma questão muito deles, né? Se toda a questão do care mark também se aplica, né, aos conselheiros, se aplica aos diretores, e eu acho que isso aqui está resolvido, eu acho que aqui, da mesma forma, isso se aplica tanto aos diretores como ao conselho. Neste caso específico do dever de supervisão, eu acho que é muito diferente. Aí não, aí eu acho que a implementação do sistema de risco é uma obrigação principalmente, né, do diretor responsável de compliance, mas do conselho. Acho que o conselho deve estudar, entender quais são os riscos e fazer com que ele funcione. E depois disso, eu acho que cabe a política de risco e principalmente, né, fala que geralmente é baseado nas 3 esferas de proteção dentro da companhia e que vão dizer efetivamente quem é responsável. Mas acho que aqui não se aplica, não tem essa discussão como tem lá fora de conselho e diretorias, que aqui está bem resolvido isso. Perfeito. Você quer comentar alguma coisa? Só pontuar 2 coisas aqui. Nessa questão da supervisão, acho que uma questão da decisão negocial qual vai ser o sistema. Qual vai ser o sistema da supervisão não deixa de ser, em alguma medida, uma decisão negocial. Agora, uma outra coisa, só queria falar aqui, uma coisa que eu falei, acho que todos nós falamos, a gente está falando todo momento, proteger o administrador da decisão. Ok, até o fim imediato talvez seja esse. Mas, no fundo, o fim imediato que se busca com a Business Judgment Rule é proteger o sistema, é proteger o acionista que vai poder investir numa companhia, que vai ter um administrador lá que está tomando decisões audaciosas, mas que podem trazer muito dinheiro para aquele acionista. Se eu não tenho a Business Judgment Rule, eu vou ter um administrador que está se cercando de todos os 1001 cuidados, que não vai tomar decisões arriscadas, e talvez essa não seja uma companhia no qual eu queira investir. Então, no fundo, é uma proteção do administrador, sim, mas é uma proteção do sistema e, em última análise, do próprio acionista do seu investimento. Perfeita a colocação, as explanações também perfeitas. Eu deixei de mencionar, está aqui o Marcelo Ribeiro, que é assessor do nosso diretor Rangel, que está se despedindo, e que vai ficar agora com o diretor... Não desistiu não, né, Marcelo? Então, vai ficar agora na assessoria do diretor Acioli, e está aqui o Eduardo Campelo, que é o meu assessor, um dos jovens mais brilhantes que eu conheço, mais brilhante, talentosíssimo, é um natural, né? E se eu tive sorte na vida foi ter encontrado gente como ele que está aqui, a Ana Gabriela,
e o Cláudio Benevides, que é de carreira da CVM também. Tanto o mineiro, que é o Marcelo Ribeiro, quanto o Cláudio Benevides vão se aposentar em 2 anos, né? É só por esse motivo que eles vieram trabalhar com a gente, porque senão não viriam, não. Então, assim, mas vai trabalhar com a Cioli, mas a gente tem que sempre aqui mencionar que eles são as pessoas que fazem funcionar o corpo técnico da CVM, que é de uma coragem, de uma competência, são seríssimos. É um prazer poder tanto dialogar com o Marcelo Ribeiro, quanto o Cláudio Benevides, quando todos os superintendentes são verdadeiros, assim, os heróis da casa mesmo, porque não tem recurso, é pressão para todo lado, né? Quem gosta de pressão vai para a CVM. E, no momento dificílimo, pouquíssimos recursos, o mercado triplicou, a gente está buscando recursos, para investir, e tem essas pessoas aqui que, olha, no final, se forem aplaudir, tem que aplaudir o corpo técnico da CVM aqui, e eu não estou fazendo média, não. O diretor Borba está aqui, o diretor está aqui também, é a pura verdade, tá? Mas eu vou passar a palavra aqui para o... Obrigado. Eu quero passar a palavra para o Gustavo Borba para encerrar e, depois dele, para o Cláudio Marques, que vai fazer o encerramento em nome da Procuradoria, mas a gente ainda tem alguns minutos. Queria perguntar se alguém do público quer fazer alguma pergunta. Na verdade, eu queria só ressaltar a importância do que o Paulo falou com relação a essa função promocional do Business Judgment Rule, quer dizer, que é de aperfeiçoamento dos instrumentos de produção. O efeito imediato, justamente, vai ter como ponto de chegada o desenvolvimento socioeconômico, porque senão a humanidade não evolui. Se todos ficarem numa posição extremamente conservadora, em razão de futuras demandas indenizatórias, o ser humano não evolui. Enquanto isso não acontece plenamente, a gente ainda tem muito seguro D&O aí no mercado, né, para cobrir o risco desses administradores. Eu concordo que não tem Business Judgment Rule ali no parágrafo 6º. Eu acho que a visão... Eu nunca tinha pensado assim, na visão de que ele estivesse lá no próprio 5.3. Acho super interessante. Mas eu acho que outro instrumento que pode ter também é a gente começar a rediscutir essa sacralidade de diligência, assim, porque se a gente lembrar, né, que a gente gosta de olhar para os Estados Unidos para pegar exemplo, e muitas vezes a gente só pega o que é ruim, mas tem coisas interessantes lá, que, por exemplo, um seguro, imagina que você faz o seguro de D&O, ele vai ser pago, em última análise, vai ser pago pelo cofre dos acionistas. Ele pode fazer um autosseguro. Um autosseguro seria dizer, o administrador não responde por dever de diligência. E a gente fala isso, parece anátema, porque a gente lê diligência. Por quê? Porque botaram primeiro na lei. E a gente lê, se tivesse sido lealdade, porque a lealdade é o que importa mais, né? E você não quer diligência, você quer que ele tome risco, né? Então, você tem, em Delaware, você tem isso há muito tempo, você pode ter isentar, falar assim, olha, não tem responsabilização dos directors, por diligência, pode dar essa segurança para eles. Mais recentemente, foi estendido para poder também ser coberto para os officers, né? E parece uma coisa assim, mas se você... É como se fosse um autosseguro. Você fala assim, olha, é um autosseguro. Era só um ponto de... É muito rápido. Na verdade, a pergunta que eu falei que eu ia fazer no começo, o Paulo abordou. Bom, primeiro, eu queria falar uma coisa que o Pena disse, que é uma coisa que ninguém nunca fala, que é como a Business Judgment Rule, na verdade, é uma regra de racionalidade. E a racionalidade, ela é a métrica mais baixa. Se você for olhar ali, né, nas decisões de Suprema Corte, eu não estou nem falando de Delaware, mas do sistema mesmo americano, ela é muito, 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 muito baixa. Então, e isso é uma coisa que, mesmo quando a gente admite a Business Judgment Rule, a gente sempre tem uma certa dificuldade de entender que essa é uma regra que é quase só a anti-loucura mesmo, né? O que é difícil.
nos casos práticos. E aí a pergunta que eu ia fazer é a pergunta do que o Paulo falou, né, se o Business Judgment Rule cobre todo o perímetro do 153, inclusive o dever de supervisão. E eu concordo com você, acho que ele não cobre. Aliás, o dever de supervisão é o tema do meu doutorado. Então, esse é um dos temas que eu mais amo e estudo nos últimos tempos. Esse negócio que você falou do dever de diligência, do seguro, tem uma coisa interessante. Caremark, que é essa decisão que criou o sistema de risco, ela não é uma decisão que está debaixo do dever de diligência. Ela está debaixo do dever de lealdade. Na verdade, ela fica no meio entre o dever de lealdade e o Caremark, que foi a decisão que criou essa noção de que os administradores precisam ter sistema de risco. Ela fica debaixo de lealdade e de boa-fé. Então, ela não tem essa proteção de você poder fazer um seguro, por exemplo, para se livrar da obrigação, que eu concordo que é normativa, de criar um sistema de supervisão dentro da companhia. O que está protegido pela Business Judgment Rule é, partindo do pressuposto que a regra é que você tem que ter um sistema que seja efetivo, o design desse sistema está protegido pela Business Judgment Rule. Aí, sim, como que vai ser a política, o que vai estar coberto pela política, quem vai ser responsável pelo quê. E aí, sim, essa é uma decisão que ela não é necessariamente negocial, mas ela é uma decisão que é protegida. O design é protegido, mas a existência do sistema não está nem debaixo da diligência. Ele está debaixo de direitos, de deveres que não são nem objeto de seguro ou de contestação. Eles colocaram num outro lugar. Entendeu? E não, eu só queria falar, assim, só para complementar essa questão da Marina, em relação a esse princípio do Caremark, né, é que você tem uma evolução, que é um outro caso que teve, que é o Bluebell, né, e que aí é interessante, em relação ao desenho da política de risco, porque nesse Bluebell o que aconteceu foi uma companhia, era uma companhia que fabricava sorvete e que fabricou um sorvete com um problema, com uma bactéria, e uma cidade inteira teve um problema de saúde. Então, aí a decisão é a seguinte: a identificação da qualidade sanitária dos produtos, obviamente, tem que estar dentro da política de risco de uma companhia de alimentos, né? Então, é só para... porque aí eu acho que é isso. Eu acho que aí você tem a aplicação do caso e que, né, aí você deveria dizer, bom, então, mas eles poderiam se defender, né, dizendo, de alguma forma, não, mas esse risco aqui não é um risco importante para a minha atividade. Obviamente, era um risco importante para a atividade. Só... Olha, Marina, eu achei muito boa a sua apresentação toda, e agora também, especialmente, essa explicação final que você deu, mas eu gostaria muito de ver onde que a gente pode encontrar isso que você está dizendo, algum livro especificamente, porque é uma coisa bem diferente, né? Sua tese de doutorado já foi publicada, não? Ou ainda está produzindo? Não, eu qualifiquei recentemente. Tem 2 artigos que eu acho que são bem importantes, que tratam sobre isso. O primeiro é o artigo do Otávio, que fala das dimensões ali do dever de diligência, e o artigo do Paulo, que também, e do Lucas, que tratam disso, do dever de supervisão. Fora isso, eu acho que tem pouquíssimas outras fontes assim no Brasil. Fora do Brasil, também não tem muita coisa. Essas decisões de Caremark, elas são casos que são muito difíceis em Delaware, porque eles geralmente são dismissed, porque o ônus da prova é muito alto. É mesmo. Aí eu vou dar razão para você, é bem difícil mesmo.
E então, mesmo lá, essa construção ela tem sido uma construção muito, muito lenta. Esse caso de McDonald's, embora um pedaço dele tenha sido dismissed, ele é importante porque ele articulou algumas coisas de forma importante. Então, por exemplo, essa noção de que o administrador pode existir uma diferença de responsabilidade entre o conselheiro e o administrador e o diretor na supervisão. A melhor forma mesmo de estudar isso, para mim, ainda é olhando essas decisões e um ou outro artigo estrangeiro, mas não tem nenhum assim que alinhava de uma forma muito coerente esses achados, essa evolução, digamos assim. Pode, claro. Diante do que você falou, a Marina, desculpa, você está desafiada a fazer esse artigo. Tese vai ser. A sua tese? Nossa, que bom, temos que esperar. Eu fiz mas eu acabei não publicando, acabou sendo de conclusão de curso, sobre os casos de sistema de risco na crise de 2008, porque o que se tentou mesmo foi emplacar esses casos como casos não de diligência propriamente, mas na falha de gestão de risco do banco. E esses casos são os casos mais difíceis de todos, porque quando você está falando de sistema de supervisão, já é uma coisa que é muito delicada e que está protegido pelo Business Judgment Rule. O sistema de gestão de risco, ele é ainda uma coisa ainda mais difícil de você conseguir provar que é adequado ou não, né? E aí nesse trabalho eu acabei fazendo isso, mas eu não publiquei. Mas é muito interessante, desculpa, eu vou ocupar só mais 2 minutos. É muito interessante, porque o caso imediatamente antes de Caremark decidiu que qualquer tipo de supervisão realizada pelos administradores na companhia equivalia a uma espécie de espionagem industrial dos administradores. E aí Caremark deu uns 180 e mudou completamente, como o Paulo falou, a visão. E aí eles mudaram tanto a visão que eles não colocaram nem debaixo da diligência, eles colocaram debaixo de outros deveres que são mais protegidos. Então, é uma evolução bem interessante mesmo. Eu quero já dizer que a revista da Procuradoria está aberta, se você quiser enviar esse artigo. Maravilha. E atendendo a preocupação da diretora Norma, presidente afetiva da CVM, que também, se o Paulo e o Lucas autorizarem, também o Otávio, enviarem para a gente a gente distribui para todos que participaram do seminário com alerta de que não podem divulgar para não violar direitos autorais. Mas é isso. Muito bom. O Otto quer complementar. Um complemento muito rápido aqui, a Marina levantou muito bem. E a curiosidade é a seguinte, o Graham Alice Chambliss é uma decisão da Corte de Delaware de 63, tá? Que fala, na ausência de causa para suspeita, não há nenhum dever sobre os diretores de instalar e operar um sistema corporativo de espionagem para descobrir irregularidades que eles não têm motivos para suspeitar que existem, né? E aí, como muito bem colocado pelo Paulo e pela Marina, que está ainda terminando a tese, veio uma segunda decisão em Karl Marx, que é da Corte de Chancery de 1996, que eu até fiz uma versão em português, preparei uns slides, mas não deu nem tempo, mas é exatamente isso que a Marina está abordando, que é fundamental. Abre aspas. Seria, na minha opinião, um erro concluir que a declaração da nossa Suprema Corte em Graham sobre espionagem significa que os conselhos corporativos podem cumprir sua obrigação de serem razoavelmente informados sobre a corporação, sem se assegurarem de que as informações e sistemas de relatórios existentes na organização, que são razoavelmente projetados para fornecer à administração sênior e ao próprio conselho, informações precisas e oportunas suficientes para permitir que a administração e o conselho, cada um dentro do seu escopo, cheguem a julgamentos informados sobre a conformidade de corporação com a lei e seu desempenho empresarial. Foi exatamente isso que foi dito aqui pelo Paulo, pela Marina, a questão da razoabilidade, né? É isso que eu acho fundamental nessas decisões da Corte de Delaware, que se a gente for ver a nossa Constituição, ela fala da proporcionalidade, razoabilidade,
Então, eu acho que essas colocações da Marina, do Paulo e do Pena também foram perfeitas nesse sentido. Quero agradecer aos nossos palestrantes. Aqui a gente está nos aposentos da Dona Maria I, e a gente brinca que quando passa das 6 horas, começa a anoitecer, a gente começa a ficar um pouco preocupado com os fantasmas que habitam aqui o convento. Então, eu quero chamar aqui o Dr. Cláudio Marques, que vai fazer o encerramento em nome da Procuradoria, não sem antes passar a palavra para o Gustavo Borba, que foi quem pensou, concebeu e organizou esse seminário. Bom, antes de agradecer a todos os palestrantes, só uma pequena observação sobre essas decisões, sobre sistemas de controle, é que tem uma decisão da CVM, uma decisão um pouco antiga, do Alexandre Broedel, que é muito boa, que foi o caso Sadia. Ele analisa com bastante profundidade essa questão. Já tem algum tempo, tem alguns novos insights que surgiram desde então, mas é uma decisão que realmente é uma referência no Brasil, na regulação, nas decisões da CVM. Bom, eu queria agradecer imensamente a participação de todos são pessoas muito ocupadas, se prontificaram imediatamente a participar desse evento, discutir questões relevantes e complexas. Então, eu agradeço aqui, vou agradecer aqui, para não esquecer o nome de nenhum, ao Bruno do B, que participou da abertura, junto com o João Pedro Nascimento, o Alexandre Rangel, Norma Parente, Otávio de Asbeck, Marcelo Trindade, Maurício Menezes, Marcelo Guedes, João Cioli, José Gabriel Assis de Almeida, Marina Coppola, Anderson Schreiber, Otto Lobo, Paulo Vieira e Paulo Pena. Obrigado pela participação, foi excelente, todos os painéis cumpriram totalmente o papel de discutir, de provocar o debate, de provocar o desenvolvimento dessas matérias. Eu só tenho a agradecer e, sem mais demora, eu vou passar aqui a palavra ao Cláudio. Boa tarde a todos. Primeiro, pedir desculpa pela ausência do Bruno, mas a semana está um pouco conturbada. O Bruno só está no Rio essa semana, hoje, especificamente, então ele normalmente gosta de participar dos eventos, mas hoje realmente não foi possível, então, pedindo aqui desculpas em nome dele, queria, Gustavo, te parabenizar pelo lançamento aí do livro, que é a sua tese de doutorado, e parabenizar você junto com o Anderson, né, por esse evento muito bem organizado, trazendo aqui gente do mundo acadêmico, advogados, diretores da CVM, para discutir um tema que aparentemente não nos é importante, né, para a administração pública, mas aqui no Estado a gente tem uma sociedade economista, eu diria, complexa, que é a SEDAI. A gente, durante muito tempo, teve procurador do Estado integrando a diretoria, né, da SEDAI, e durante muito tempo, já desde há muito tempo, temos procurador do Estado no Conselho de Administração. Então, o tema é, sim, muito, muito relevante para a gente. Só pude acompanhar aqui o último painel, o pedaço do penúltimo e o último, e realmente achei muito, muito enriquecedor. Tenho certeza que, quando os vídeos, né, forem divulgados, acho que a gente está gravando, né, depois a gente disponibiliza na nossa rede interna, certamente vai ajudar muito no nosso trabalho. Então, agradecer também aos palestrantes que se dispuseram a vir aqui e colaborar com mais um evento aqui na sala, nos aposentos da Dona Maria, e declarar encerrado o evento.